Continuando aqui, meus irmãos, nosso quinto dia de aula, Introdução ao Novo Testamento 2, nosso segundo bloco. Então, vamos continuar aqui falando sobre a carta aos Efésios. Autoria, leia para nós, pastor Johnny. Sim. Autor apóstolo Paulo. 1. A escrita de uma carta circular, sem uma igreja destinatária específica, era uma oportunidade de escrever a várias igrejas numa ampla localidade geográfica, como a Ásia Menor. Colossenses 4,16. Dá uma pausa, por favor, pastor. Tem o endereço, é aos irmãos de Éfeso, mas não tem aquele endereço específico, a igreja que se reúne na casa de fulano. No entanto, era todos os irmãos, porque mesmo quando Paulo dava uma carta com destinatário, isso não significa que aquela carta não era para ser lida nem observada nas demais igrejas. Vamos ler aqui Colossenses 4:6. Leia para nós, Gil, por favor, Colossenses 4:6. Pode ler o segundo ponto, pastor Johnny, por gentileza. Joia. A necessidade de abordagem de novos assuntos a um grupo amplo de destinatários certamente influenciou Paulo no uso de certas palavras. O estilo de Paulo é coerente com os objetivos da carta e a diversidade de leitores. Todas as demais cartas de Paulo, cuja autoria não é questionada, apresentam ensinos e palavras exclusivas. A similaridade com a carta aos Colossenses comprova a abordagem de temas semelhantes. E 6, o autor era, sem nenhuma dúvida, judeu. Capítulo 2, versículo 12. Joia. Ou seja, aqui algumas explicações que o nosso querido professor Jair Ribeiro de Souza, lembrando que eu estou utilizando todos os slides dele, nesse módulo ele nos permitiu. Então aqui, essas opiniões do nosso querido pastor, baseado nos livros textos que ele fez a lição de casa, são muito ótimas e preenchem o questionamento anterior, que é a autoria questionada de Paulo e as suas principais objeções, tá bom? Agora, Gil, por favor, leia para nós Colossenses 4:16. Ok. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e o que veio de Laodiceia. Lede-a vós também. Opa! Então, Paulo, olha que interessante. Paulo está dizendo aos Colossenses para que eles leiam as cartas uns dos outros. A carta dos Laodicenses era para ser lida pelos Colossenses e a carta dos Colossenses era para ser lida nos Laodicenses. Olha que interessante. Isso é um assunto que era comum e frequente às igrejas. Então, Paulo, em não se pontuar o endereço específico, ele estava abrindo o leque para todos os irmãos naquela região. E nós sabemos que aqui é a questão da Ásia Menor, né? Então, é bem interessante essa questão. E aqui fica até mais uma opinião, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Pastor, que carta é essa que Paulo está falando aqui em 4:16? Ó, vou ler na NVI. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Aqui Paulo está dando uma ordem aos irmãos. E pode ver que aqui a palavra façam que é uma ordem pastoral. Irmãos, quero que vocês leiam e depois peguem e façam com que os irmãos leiam lá também. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. E aí? Então quer dizer que Paulo escreveu uma carta de Laodiceia? E aí, meus irmãos? É o que indica, né? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Não? Pois é.
Pastor, será a Ali é carta aos Laodiceia, a carta de Laodiceia que João escreve? Eu creio que não. Porque aquela carta de Laodiceia foi escrita por João, o Apocalipse de João foi escrito bem mais tarde. Paulo aqui não tinha o conhecimento dessa carta. Então quer dizer que Paulo, além daquelas cartas perdidas de Corinto, que seria mais uma ou duas cartas, Paulo também escreveu uma carta aos aos irmãos de Laodiceia? Sim. E essa carta possivelmente se perdeu? Sim. Interessante, né? Então, Paulo dá instruções claras. E aí, como que era? Então, quer dizer que o pastor da igreja de Colossos recebe a carta de Paulo, escrita por um amanuense, e quem sabe, ou pelo próprio Paulo, ou só com a assinatura de Paulo. E agora ele pegava essa carta e ele levava para Laodiceia? Era isso que acontecia? Possivelmente não. Essa carta ficava na igreja local, os irmãos já faziam cópias e as cópias eram enviadas. Estão entendendo, irmãos? Concorda? Era uma maneira de você difundir o evangelho por meio dos textos sagrados que Deus estava dando a Paulo. É por essa razão que a gente vai ter muitas cópias. E por que se perdeu a carta de Laodiceia? A gente vai ver quando chegar na carta aos Colossenses, tá bom? Aí a gente toda vai a ver lá. carta, Hã? todo o conteúdo da carta, por exemplo, se você pega Coríntios, tem tema que é só para Coríntios e não para outra igreja. Temas Sim, comuns, mas ok. Tema não comum. então, mas é aí onde entra a beleza do apostolado, Júnior. Era para ser lido tudo. Por que tudo? Porque os apóstolos, eles tinham convicção plena de que tudo que eles escreviam era evangelho, era revelação nova. Então, toda a carta, porque mesmo que algum assunto não fosse de tamanha importância para aquela igreja, em algum momento ia ser esclarecedor, porque era a revelação sagrada. Como é pra gente, né, pastor? Como é para a gente, exatamente. Tem vezes que nós estamos precisando ler Coríntios porque a gente tá viajando na maionese. E tem vezes que a carta aos Efésios vai ser a melhor carta para nós, porque a gente está numa fase tão boa que a gente vai entender perfeitamente. Assim como eu comentei no primeiro bloco que teve um seminarista lá no STBnet, ou no STBN, que naqueles dias era STBN, que falou umas besteiras, eu me lembro que eu já estava no terceiro ano, ou no quarto, e eu tive um professor que é o José Carlos. Ele chegou um dia numa aula nossa de teologia e ele falou assim: irmãos, eu tô boquiaberto. Eu estou boquiaberto. Porque eu estou lendo o livro de Martin Lloyd Jones, o comentário aos Efésios, e ele pregou 2 sermões ou 3 em um único versículo. Eu estou boquiaberto. Mostrando o quê? Olha que coisa linda. Como pode uma pessoa pregar 2 ou 3 sermões de um único versículo? Mostrando a profundidade dos ensinos de Paulo aos Efésios. E, inclusive, fica aqui uma dica muito boa para vocês. Os comentários do Martin Lloyd Jones são magníficos. Ele é chamado um dos últimos puritanos dos nossos dias. Ele já morreu, mas ele é um pregador magnífico, um pastor, um teólogo. E essas cartas nasceram, e esses estudos de Efésios nasceram em estudos bíblicos que ele dava durante a semana para um grupo de pessoas. E aí nasceu essa obra, Comentário aos Efésios, de Martin Lloyd Jones. Tá bom? Então, olha que coisa linda, né? Muitas vezes, quando nós estamos numa espiritualidade mais acentuada, a gente quer coisas mais profundas, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos continuar, então? Alguma pergunta? Podemos continuar? Podemos. Vamos lá.
Vamos lá. Autoria. Autoria questionada. Leia para nós. Não, aqui já foi. Não. Desculpa. Voltei sim. Júnior, leia para nós, por favor. Data, local e destinatário. Data, provavelmente entre 58 e 60 depois de Cristo, ou seja, a carta foi escrita no mesmo tempo que Colossenses e Filemão. Colossenses 4, 7 e 8, Efésios 6, 21, 22, Filipenses 23, Filemão 23, 24. Por isso que no livro do Panorama, a gente vai dar vou agora gastar um minutinho com vocês em algumas coisas. Mas lê o local e o destinatário, por gentileza, Júnior. Data, provavelmente entre 58 e 60 depois de Cristo. Ou seja, a carta foi escrita no mesmo tempo que Colossenses e Filemão. Local, muito provavelmente em Roma, durante um período de 2 anos, onde Paulo ficou preso. Primeira prisão de Paulo em Roma. Como fala aos santos que vivem em Éfeso. Deu uma falhada aqui, destinatários, né? Aos santos que vivem em Éfeso. Joia. Agora, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Vou pegar aqui partes desse livro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a nossa edição mais nova do livro que eu recomendei vocês comprarem. E eu tenho aqui parte da edição mais antiga, mas só para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha que legal. O capítulo... não, capítulo 14, isso. Não, Não. Só um segundo. Aqui, isso. Deixa eu só ler para vocês. O capítulo 12 do nosso querido irmão Gundry, ele fala sobre as primeiras cartas de Paulo. Como a gente já tratou sobre isso, que as primeiras cartas de Paulo ou foram Tessalonicenses ou Gálatas, ou o oposto, Gálatas ou Tessalonicenses. Então essas são as primeiras cartas. No capítulo 13 do nosso irmão, do Gundry, ele fala as cartas mais importantes de Paulo, que é 1ª e 2ª Coríntios e Romano. Eu tenho como as cartas mais importantes de Paulo, Romanos e Efésios. No entanto, nosso querido irmão Gundry faz essa definição, tá bom? Aí depois, no capítulo 14, que é esse capítulo agora, vem as cartas de Paulo escritas na prisão. Pode ver, as primeiras epístolas de Paulo. Não, aqui está numa ordem diferente, irmãos. Esse material está numa ordem diferente. Está numa ordem diferente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Capítulo 12. Estamos... Não, deixa eu ver, 13. É isso mesmo. Que aqui está uma ordem diferente. O que é capítulo 14, na nova edição é capítulo 12, tá? Então, capítulo 15, ó. 1ª e 2ª, as epístolas principais de Paulo, tá vendo? 1 Coríntios, e aí ele vai falar sobre 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. E capítulo de número 16, no caso dessa edição antiga, as epístolas paulinas na prisão, que de fato ele vai trazer aqui essas cartas, como eu acabei de falar, Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Eu gostei bastante dessa abordagem do nosso irmão Gundry, porque ele pega essas
cartas por bloco. Ou seja, em cada período da vida do grande apóstolo, ele traz uma ideia. Então, eu gostei bastante desse corpo de distribuição deles, tá bom? Efésios, a igreja, o corpo de Cristo. Então, aqui depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, leiam essa obra, porque essa obra é muito boa. É claro, a nova edição vem com mais detalhes, né? Como eu disse, a nova edição, aqui o capítulo 14, o 16, que a gente está vendo agora, é o 14, tá bom? Tem alguns detalhes diferentes. Tá joia? Só quis mostrar para vocês, só para acrescentar algumas coisas aqui na aula. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Alguma pergunta? Não? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, local, data e destinatário, acabamos de ler. Paulo, Diana e os mistérios. Essa parte é extraordinária. Leia para nós, Maísa, por favor. Paulo em Éfeso, Atos 19, terceira viagem missionária. A destruição dos livros de magia, Atos 19, 19. Dá uma pausa, por favor, Fia. Irmãos, essa questão da destruição dos livros de magia tem uma representação aqui poderosa. Pensem vocês numa cidade rica, poderosa, que tem uma tradição e agora eles estão queimando os livros de magia. Está entendendo porque Paulo, quando ele vai falar um pouco sobre as batalhas espirituais, fica muito mais claro quando a gente faz a leitura com os óculos do que está acontecendo aqui? Dá para a gente compreender como ele vai... A obra que ele está fazendo, no caso, aqui em Éfeso, é de tamanha envergadura que agora a gente consegue compreender essa dimensão. Por isso que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Então, essa batalha espiritual, porque o que está acontecendo aqui, irmãos? Todo ato público tem um poder estratosférico, irmãos. Essa questão que nós hoje vemos, por exemplo, de uma marcha para Jesus, eu sei que pode ter as suas críticas, porque conforme for, alguns grupos tomam proveito por questões políticas, questões de movimento, mas isso tem um poder poderoso na sociedade. Quando a igreja se posiciona contra uma causa, como foi, por exemplo, nos dias em que Billy Graham ele marchou ao lado de Martin Luther King, aquilo teve um poder estratosférico, porque num primeiro momento era um pastor negro levantando a bandeira contra o racismo, indo contra uma corrente social teológica diabólica, e de repente se une ao lado dele o grande evangelista dos seus dias, que era Billy Graham, um homem branco, sentando do lado das famílias negras. Irmãos, isso tem um poder estratosférico. Então, perceba que Paulo, ao ganhar essa cidade, ao evangelizar essa cidade, ele estava quebrando uma ruptura de magia negra na cidade, que vai culminar nessa destruição desses livros de magia. Pode ver que Paulo ele está indo em Éfeso na sua terceira viagem missionária também, e acontece isso na terceira viagem missionária. Então, isso tudo vai ter repercussões muito grandes. Por isso que quando também há uma marcha contrária e a igreja não se posiciona, é um pouco perigoso também. Eu sei que o mundo é mundo, mundo caído é mundo caído, mas é nessa hora que nós precisamos nos posicionar, irmãos. Muitas vezes dizendo, nós não concordamos, nós não compactuamos. Só de dizer isso, nós já não estamos mais debaixo daquela legalia. Eu sei que tem muita gente que distorce, cria
cria doutrinas de legalidade, de não sei o quê, mas, irmãos, existem coisas muito sérias espiritualmente falando, tá? Em nome da arte, em nome da política, em nome da liberdade, a igreja tem que se posicionar. Pode ver que o nosso posicionamento espiritual, ele se dá por meio de palavras. Ele se dá por meio de proferimentos. Então, quando a gente se cala, a igreja se calando. Isso é muito sério. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. No início do carnaval, os prefeitos das cidades entregam a chave da cidade para o rei Momo. Tem uma legalidade aí ou não? Claro que tem, irmãos. Carnaval não tem. Mas é uma festa e precisava entregar a chave da cidade? Está entendendo o que eu quero dizer? Eu sei que tem os irmãos espiritualistas que eles vão para os extremos de orar nas praças, orar nas encruzilhadas, ungir. Aí tem os exageros. Mas eu não quero ir para os exageros, mas também se calar, ver as pessoas fazerem coisas e nós não falamos nada porque somos cristãos. Também não é bom. Fazer um batismo na cidade, aonde a gente reúne várias igrejas e vai lá para o rio da cidade. Isso daí, irmãos, tem uma mensagem poderosa na cidade. Isso daí são coisas muito legais. Uma igreja compra um terreno. Irmão, isso é magnífico. Comprar um terreno, construir uma igreja num bairro. É um luzeiro ali, irmãos. Vocês estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Eu não estou querendo ir para os exageros, mas eu estou querendo mostrar o seguinte, que a nossa fé, que começa pelo ato de crer interiormente, que é verbalizada, mas ela é confirmada pelos nossos atos, ela também recebe um poder imenso quando uma comunidade expressa o que pensa. Uma igreja, quando diz, não, eu não concordo com o movimento gay, eu não concordo com a liberação das drogas, nós não compactuamos com isso, isso é poderoso naquelas famílias. Se a cidade está entrando por uma cegueira, no momento que nós falamos, a nossa palavra ela vira uma declaração de fé, uma confissão, que no mundo espiritual quebra barreiras. Quer ver um exemplo, irmãos? Sabe, quando eu falo sobre isso, eu não quero que vocês entrem naquelas questões mais bobinhas, sabe? A palavra tem poder, então você não pode falar uma palavra errada, porque senão você vai trazer maldição. Não, não é isso. Mas, ao mesmo tempo que as palavras têm poder, e tem algumas pessoas que vão para os exageros disso, o oposto também, ele também é muito sério. Quando eu digo, não tem nada a ver, isso daí não tem nada a ver. Não, tem sim a ver. Por que eu estou falando isso? Nós somos salvos porque confessamos com a boca e cremos com o coração. Na hora que a gente faz isso, há um poder extraordinário. Quando nós louvamos a Deus com a nossa boca, a presença de Deus invade sobre nós. Quando a nossa igreja se reúne para fazer um culto, para fazer uma marcha, há uma manifestação na sociedade daquilo que acreditamos. Não deixa de ser uma expressão da igreja, do corpo de Cristo, demonstrando o que pensa e o que acredita. Agora, é claro, a gente não pode ir nem para as coisas exageradas, como eu acabei de citar, mas também nem ir para a negação, porque muitas vezes a gente se cala, tá? O diabo está fazendo, deitando, enrolando, e a gente está quietinho no nosso gueto. Também não é bom. Por isso que um dos nomes que nós temos é protestante, a gente tem que protestar. Agora, a gente também não tem que ficar arrumando briga, a gente só fala. Não concordamos, não compactuamos. Você vê, para eu resumir e concluir essa situação, irmãos, aonde entra a nossa conivência ou a quebra da legalidade espiritual? No momento em que declaramos. No momento em que eu declaro Jesus é o meu Senhor, eu me incluo ao corpo de Cristo. E no momento que eu nego Jesus, eu me incluo ao domínio de Satanás. Então, no momento que está tendo uma manifestação e eu me calo, eu estou dizendo, não, eu sou indiferente. Mas no momento que eu e a nossa comunidade diz, nós não concordamos, nós quebramos a legalidade. É a mesma coisa de um pai que ensina um filho. O pai ensina o filho, o pai não age pelo filho. O pai ama o filho, instrui o filho, educa o filho e dá o exemplo e tenta levá-lo pelo caminho certo, dando exemplo e trazendo-o pela mão. No entanto, aquele filho tem toda a liberdade de agir como ele pensa.
E, no entanto, o filho vai e faz as suas tripulias, caminhos errados, o pai fala, saia desse caminho, filho. O fato da gente falar a um filho, a um cônjuge, a alguém, aquilo que Ezequiel disse, nós nos tornamos atalaias. O sangue daqueles já não estarão mais sobre nós. Isso é importante a gente saber. A igreja de Efésios foi uma igreja conquistada por Paulo, por alguns outros discípulos, mas estava tendo ali uma quebra de cultura. Não só de religiões, mas de paganismo, de princípios totalmente macabros. O fato deles fazerem essa queima, ali foi um marco histórico, irmãos, foi um memorial. Podem ver que logo na sequência vai ter o tumulto lá por causa de Diana, a rainha dos Efésios. Olha como isso é forte. Então, eu estou gastando esse minuto aqui, irmãos, para mostrar que essas coisas, elas são importantes ainda hoje. É claro que a gente tem que ter muito equilíbrio sobre essas questões, tá bom? Porque, irmãos, é feito muita loucura em nome do Evangelho, unção de guia, de divisa de não sei o quê, outros que urinam, que é unção do leão, é umas besteiradas que o povo de Deus também dá até vergonha. E aí onde entra os desequilíbrios, né? Muitas vezes é só dizer, irmãos. Não é muita coisa, é dizer, é se posicionar, é orar. Não é muita coisa, sabe? Fala, Júnior. Mas o que eu penso é o seguinte também, desse contexto de Paulo aí, se a gente trazer para o dia de hoje, vamos dizer que é fanatismo também. Você entendeu? Vamos pegar o que Paulo fez ali e vamos trazer hoje. Se Paulo se depara hoje com uma situação hoje, nos nossos dias, vai ser taxado rotulado de fanático também. Crente ou fora? Então, mas é por isso, Júnior, que não deixa de ser uma guerra espiritual. É por isso que eu falo que muitas vezes a pressão social do mundo caído tenta nos oprimir com jargões e com princípios, mostrando que a gente está sendo fanático, que a questão não é. O ponto de equilíbrio é falar, se posicionar, mas respeitar. Porque as pessoas que estavam queimando aqui os livros de magia eram as próprias pessoas que estavam passando por um momento de conversão. A liberdade das pessoas. Agora, é óbvio que trouxe ira para essa comunidade, principalmente para os líderes, não tem a dúvida. E a mesma coisa vai acontecer conosco. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria de fazer a leitura correta no momento correto. Mas se a gente também não fizer essa leitura correta, nós acabamos indo para o outro lado. Qual é? Da comodidade e da covardia. Acho que tudo vai de acordo com aquilo que você permite o Espírito Santo fazer. Paulo foi movido pelo Espírito Santo. Automaticamente a mensagem de fé alcançou o coração deles e eles mesmos pegaram o livro e queimaram. Seria diferente se Paulo tivesse feito. Que nem, não cabe a nós pegar, entrar numa igreja e chutar lá a imagem, entendeu? Não, nunca. Se tiver que renunciar, são aqueles que praticam a nossa... Exato, e é importante a gente saber, Júnior e irmãos, que esse é o tipo de confronto que a gente vai ter. E a gente tem que saber que a gente vai ter mesmo. Isso faz parte da nossa mensagem. Por isso que que nem, por exemplo, esse lance da legalização das drogas, irmãos. Só quer a legalização das drogas quem quer tomar proveito nessas coisas. Porque uma pessoa de bom senso, ela sabe que isso é pernicioso. Na realidade, as drogas, elas têm um efeito tão nocivo na sociedade, aonde ela chega, ela é efeito exponencial, né? Desde quem produz, quem trafica e quem vende, quem consome. É uma coisa horrorosa. Só quem toma proveito nessa cadeia que quer uma fatia dessa legalização. Então, a mesma coisa da questão da promiscuidade, né? E aí vai. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e ter sempre um posicionamento. Exercitar tudo isso com muita harmonia, com muita sabedoria, com muito respeito e com posicionamento muito equilibrado, né? O problema é esse, nós não sabemos dialogar equilibradamente. Ou vamos para o exagero da ofensa, ou vamos para um lado da omissão. E esse que é o ponto. Por isso que a gente tem que buscar em Deus sabedoria, unção, discernimento. Por exemplo, quando eu citei Billy Graham, caminhando com Martin Luther King. Irmãos, vocês acham que Billy Graham não teve dificuldade? Billy Graham foi criticado demais porque ele era o pregador branco.
o grande avivalista branco. E ele fazia parte do nicho. Ele já era um figurão. No momento em que ele assume a postura de estar do lado de Martin Luther King, muita coisa deu errado para ele. Ele não teve... E é isso que eu falo para vocês, que um homem de Deus e uma igreja bíblica, ela tem uma mensagem sempre em qualquer cultura. Para nós, hoje, brasileiros, isso é muito fácil, mas para os americanos, isso era muito difícil. E para Billy Graham, isso foi uma tentação muito grande. Billy Graham teve duas grandes tentações na sua vida. Logo no início do seu ministério, ele foi para o seminário fazer teologia, e aí ele teve que escolher uma coisa, porque nos dias dele, os liberais eram muito fortes. E aí ele pensou com ele, prego que a Bíblia é a palavra de Deus, ou me enveredo para o campo da doutrina liberal. E ele tomou uma decisão, eu vou acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Essa foi a primeira estaca que ele cravou. Porque ele poderia ter tido uma mensagem mais palatável aos intelectuais. E ele não quis isso, ele quis seguir a Bíblia pura e simplesmente pela Bíblia. No primeiro momento ele recebeu uma rejeição dos intelectuais, mas Deus o honrou. Mais para frente ele teve vários outros embates, porque quando ele ia pregar muitas vezes diante de tribunais e de poderosos, ele se sentia muitas vezes pressionado a dar uma mensagem mais inteligente. E Billy Graham teve vários dilemas na vida dele. Um dos outros dilemas foi esse com Martin Luther King. Porque ele teve que cravar uma estaca ali. Ele teve que ir contra o sistema. E é assim que a gente tem que ser o tempo todo, irmãos. Por exemplo, o que o André Valadão está fazendo junto com a Lagoinha agora, se posicionar contra o mês de junho e contra o movimento do orgulho gay, está sendo bonito, mas a minha oração por eles é que Deus dê sabedoria a eles para eles não serem briguentos, fazerem briguinhas tolas e fúteis. Porque ao mesmo tempo que ele foi uma pessoa fantástica de se posicionar, porque uma coisa é o Raimundo da Igreja Batista Missionária do Seminário se posicionar. Uma outra coisa é um figurão como ele se posicionar. E eu achei lindo agora que Deus dê sabedoria para ele circular e para ele trazer pastores que pensem de forma harmoniosa, para que a gente não vire aqui um cisma, mas para que a gente apenas diga, acreditamos nisso e não compactuamos com aquilo. Quer viver a sua vida viva, mas nos respeite a nós. E a gente não ficar fazendo briguinhas. Essa tem sido a minha oração e a oração que eu tenho pedido para os irmãos da igreja fazerem. Porque é muito fácil ele se enveredar para o caminho dos briguentos, trazer mais um apunhado de briguentos e a gente começar agora a ver a mesma briguinha de direita e esquerda que aconteceu no seio da igreja. Então só muda a roupagem, mas é briga. E briga, irmãos, não leva para nada, tá bom? Então, desculpem falar um pouco a mais, né? Mas eu achei que foi oportuno. Querem fazer algum comentário? Eu penso que se posicionar é a coisa mais simples, porque a gente vê que Paulo os apóstolos iam muito além disso. Hoje a igreja está tímida, nem se posiciona, tudo com medo, que é crente, os covardes não entram no reino do céu. E por que não se posiciona? Porque tem medo de perder privilégio. Entendeu? É isso que acontece. Mas você sabe, Júnior, é verdade o que você está falando, só que quando entra nas questões políticas, só dá um ponto de equilíbrio aqui também. Muitas vezes a gente vê muitos pastores que eles só tomam proveito das questões políticas quando aquele grupo dominante está na frente. Eu digo isso porque na época que o Lula venceu o primeiro mandato, lá atrás, o que tinha de pastor do lado do Lula era uma coisa absurda. Aí depois que as coisas mudaram e veio o movimento Bolsonaro, aí o Lula virou um demônio. E aí, sabe, fica essas brigas polarizadas e aí falta um pouco de esclarecimento por parte até dos pastores. Então, assim, eu entendo que a gente tem que se posicionar mesmo. Nós, cristãos, temos, assim, uma familiaridade muito maior com o movimento de direita. Agora, muita gente de direita fez um monte de besteira também, que a gente também não pode compactuar, porque tem hora que a gente acaba, em nome de um certo pensamento e de uma certa coragem, a gente acaba defendendo pessoas que estão também prejudicando o evangelho. Então, assim, o equilíbrio e saber caminhar nessas águas é muito difícil. Mas eu concordo com você, principalmente em questões de pecado, questões homoafetivas, questões de vícios, de liberações, de frouxidões éticas e morais. Essa é uma bandeira que o cristão tem que
Tem que nadar de braçada sem medo de ser feliz. Questões Exatamente. religiosas, né? Até no livro que eu estou lendo, o Gondry, aí, eu li hoje à tarde, ele menciona isso, ele fala que os discípulos, e colocou até entre aspas, fanáticos. Olha só, para hoje seria fanático o que eles fizeram ali. Mesmo Sim. falar, a Maísa falou, pelo Espírito Santo. Mas quando a gente vai saber se posicionar, que é o Espírito Santo, a gente vai ficar esperando quando? Porque fica uma coisa meio esquisita, a gente... nós não temos espírito? Então, Entendeu? mas agora, deixa eu te apaziguar, Júnior, porque eu acho que essa sua pergunta, eu vou te dar uma resposta te apaziguando e apaziguando vocês e quem for assistir essa aula. Júnior, por isso que nós precisamos sempre fazer uma leitura dos contextos. A leitura do contexto dos Efésios pode ter coisas que se apliquem hoje para conosco, mas tem coisas que não se aplicam. Então, eu acredito que, assim como o Espírito Santo conduziu Paulo, os apóstolos, aquela igreja e aquelas pessoas, Deus há de nos conduzir também. Porque é muito fácil a gente se perder, porque na história da igreja a gente se perde muitas vezes por causa de questões políticas, por causa de questões religiosas. Então, ao mesmo tempo, a gente vai saber a hora de agir, como agora, por exemplo, nessa questão dos movimentos gays. A igreja tem que agir. E aqui vale para todo cristão. E como é bom ouvir, por exemplo, padres, inclusive, se posicionarem favoravelmente, denunciando. Então, eu vejo que o Espírito Santo sempre também vai nos dar clareza de como agir. Porque o que acontece, Júnior? Muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente acaba se enveredando para os exageros. E por isso que é importante a gente ter esse diálogo, pontuar, orar junto. Mas aí eu acredito que essa leitura dá para a gente fazer em cada momento, entendeu, Júnior? Porque se a gente não tiver sabedoria, muitas vezes a gente pode, em nome do simplismo ou até de um certo fanatismo, cometer alguns erros, que na história da igreja a gente vai ver que isso não valeu a pena, entendeu? Mas depois a gente comenta mais, senão a gente vai desfocar muito, né? Tá bom? Mas não sei se deu para dar uma esclarecida. Ok. Tá bom? Então vamos lá. Maísa, continua lendo para nós? O tumulto causado por Demétrio, Atos 19, 23 a 40. Diana e a imagem que caiu de Júpiter, Atos 19, 35. Paulo usa o termo mysterium 20 vezes, sendo 5 apenas na carta aos Éfesos. 1:9, 3:35, 3:9, 5:32, 6:19. O mistério de Cristo revelado a Paulo. Éfesos 3, 1 ao 7. Isso daqui é fantástico. Deixa eu fazer mais um comentário aqui. Tem o tumulto, tem a questão de Diana, a gente já vai ver mais para frente. E aqui, essa questão da palavra mistério, né? O mistério que estava oculto. E isso é muito rico. Assim como Cristo foi revelado, o corpo de Cristo, que é a igreja, também foi revelado. E isso é maravilhoso nessas porções aqui de Efésios, mostrando essa obra linda e esse mistério que um dia tinha sido oculto, mas que Deus revela, né, segundo a vontade dele. Mostrando que... vamos ler esses textos, irmãos, é muito lindo isso. Ó. Eu vou ler o 1:9. Pastor Johnny, leia para nós o 3, do 3 ao 5, Gil, 3:9, Júnior, 5:32 e Maísa, 6:19. Olha só. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Leia para nós, pastor Johnny, 3, do 3 ao 5. Vamos lá. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações,
mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Leia o 6 também, por favor, pastor. Ok. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, ele está mostrando que esse mistério é o Evangelho, que alcança gentios. Em outras palavras, é o projeto igreja, que vai para judeus e principalmente aos gentios. E que Deus separou e revelou tudo isso por meio dos profetas e apóstolos. E ele se sente honrado com essa participação, né, de ter sido separado. Olha o versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. 3:9, Gil? Ok, 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, mostrando que esse mistério estava oculto em Deus, que seria revelado no momento oportuno. 5:32, Júnior. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o que é o mistério, em tese? É Cristo sendo revelado às pessoas, formando discípulos, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o mistério. E 6:19, Maísa? Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. Né? Paulo ele fala que o Evangelho é como se fosse um mistério, porque não deixa de ser um mistério, né? Aliás, o ministério do Evangelho, mostrando essa questão de proclamar o Evangelho, que acaba sendo, não deixa de ser o grande mistério de Deus que foi revelado a todos, né? Tá bom, meus irmãos? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Podemos. Tá. Agora, deixa eu só falar mais uma coisa aqui para vocês sobre essa questão de Demétrio, o tumulto causado por Demétrio. Vocês se lembram da ocasião, o porquê foi isso, né? Vocês se lembram? Bom, eu particularmente não lembro. Deixa eu dar uma pincelada aqui no título. Se eu ver o título, eu já vou lembrar. Não, das imagens. Os demais irmãos lembram ou não? Eu não me recordo. Não? Então vamos ler lá rapidinho. Só o início lá do capítulo de Atos 19. Quando Paulo começa a proclamar, havia um grupo de fabricantes de ídolos que viram que isso seria um prejuízo imenso à sua profissão. Porque Diana trazia pessoas do mundo todo. Logo quando... É Ourives, né? Hã? Deméter Ourives. Isso. Quando ele começa a pregar, as pessoas começam a abandonar os ídolos, logo eles falaram, estamos quebrados. Né? Então houve um problema econômico aqui, religioso e econômico. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, que é a Diana, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e que quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses.
não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina, ou seja, uma questão espiritual e econômica. E aí há o tumulto. Camarada fica bravo e começa a se levantar contra Paulo. E aí, Paulo, o turismo. Turismo também. Exato, Isso daqui gerava muito recurso para eles, né? Agora eu pergunto mais uma vez, irmãos, Paulo se acovardou? Não. Vocês entendem, irmãos? Paulo é aquilo, por isso que a vida apostólica de Paulo e dos apóstolos é exemplar. A postura dele é fantástica, tá bom? Continuando aqui, o esboço do... Você fala alguma coisa, Júnior? Como se estivesse lá na Aparecida e começa a acabar o comércio. Exatamente, Júnior, por isso que a gente tem que saber circular, falar, pregar, evangelizar. Ao mesmo tempo, a gente também, por exemplo, né? Isso vale para tudo, Júnior. A gente só se posiciona com respeito, com amor. Se o Espírito Santo de Deus nos orientar aí, vamos pregar. Se as pessoas não derem ouvido, ótimo. Se não, não. Deixa elas fazerem. Pode ver que aqui é aquilo que a Bíblia fala, que não é pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito. Paulo estava ganhando muitos, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia. E aí veio a incomodação. Sempre vai ser assim, irmãos. As questões políticas e as questões econômicas. E questões religiosas, que está tudo interligado, né? O esboço do livro, saudação e bênção aos membros do seu corpo, oração pelos membros do seu corpo, Cristo, cabeça do seu corpo, preparação para os membros do seu corpo, a bênção de ser membro do seu corpo, o lugar dos gentios como membros do seu corpo. Ou seja, do capítulo 1 ao 3, está tratando o corpo de Cristo. Olha que fantástico. E quero lembrar para vocês que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que atos públicos são expressões do corpo de Cristo na terra. Deixa eu falar uma última coisa aqui, irmãos, que é muito importante. Talvez a gente não dê o devido valor. E eu quero ensinar aqui para vocês, para que vocês tenham esses olhos. O culto que fazemos semanalmente, dominicalmente, ele tem um poder público e espiritual poderoso na terra. Pastor, é só um culto. Mas não é só um culto, irmãos. É um ajuntamento dos santos naquela localidade. Deixa eu traduzir aqui. Deixa eu tirar o véu. No momento em que aquela igreja está fechada, ou não está tendo culto, tem ali algumas pessoas apenas ali nas suas atividades eclesiásticas, porteiro, secretária, a igreja está aberta, já tem é como se fosse uma luz ali. Mas no momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus, é como se nós ligássemos o farol. Sabe o farol? É o farol na terra. Espiritualmente é isso que acontece. São justos se reunindo para adorar e engrandecer o nome do Eterno. Irmãos, espiritualmente traduzindo isso, demônios batendo em retirada, sentenças sendo quebradas, obras malignas caindo por terra. Por isso que é normal ouvirmos, poxa, que bênção o culto, eu entrei e saí mais leve. Não é que você saiu mais leve. Se havia alguma sombra, se havia alguma seta, realmente há um poder estratosférico na igreja de Deus. Por quê, pastor? Simples, irmãos. É nossa virtude? Não. É porque somos corpo de Jesus. No momento em que nos reunimos, porque enquanto nós vamos trabalhar muito essa questão em eclesiologia, teologia sistemática na matéria de eclesiologia, que é as doutrinas da igreja. Só quero dar uma pincelada, porque Paulo vai mostrar que o mistério é Cristo, que o mistério é o Evangelho, que o mistério é a igreja. Ou seja, é Cristo hoje aparecendo no mundo por meio da igreja. Eu sozinho, você sozinho, é templo do Espírito Santo. Nós unidos somos igreja de Jesus. Isso é fantástico, irmãos. Então aqui hoje somos um seminário teológico.
mas aqui é um pedaço da igreja de Jesus, por isso que é extraordinário. Aonde 2 ou 3 ou mais se reúnem, é Jesus que está presente. Então, no mundo está acontecendo, quando há um culto, e é isso que eu falo, irmão, pode ser aquele culto, sabe? Tem culto que parece que é tremendo, e tem culto que é amarrado, não importa. Há um luzeiro ali. No dia que foi tremendo e no dia que não foi. Se a gente pudesse olhar o que está acontecendo no mundo espiritual, quando o som da igreja ecoa, quando uma pessoa passa em frente à igreja e vê ali uma demonstração de fé, por isso que eu digo que são atos públicos que atingem o mundo espiritual, mas atingem a sociedade, atingem as vidas. Muita gente não está notando isso. Hoje, o que está acontecendo no fenômeno da igreja na internet, irmão, é luzeiros, são raios de luz. Irmãos, pode escrever, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser proibido de fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui nas redes sociais. Tem dúvida? Isso vai chegar essa época. Irmão, você acha que o príncipe desse século está feliz com a quantidade de luz sendo jorrada em qualquer setor? O evangelho está chegando aonde nunca a gente imaginou na vida, irmãos. Onde a pessoa consegue um sinal, consegue um satélite. Países africanos, muçulmanos, tribos indígenas, Deus está salvando milhares de pessoas. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Quando a igreja se reúne, por isso que eu estou falando, a igreja, quando ela se reúne, há um poder maravilhoso. As trevas são silenciadas, as portas do inferno são fechadas e o inferno retrocede e a igreja avança. Tem vezes que a gente olha para o culto como algo meio emotivo. Hoje o culto foi tudo amarrado. Hoje não foi legal. Por que muitas vezes um culto não é legal? Irmão, vocês já pararam para pensar que muitas vezes aquele culto que numa semana foi travado, foi difícil, na outra semana foi abençoado, muitas vezes os mesmos irmãos que estavam num culto estão no outro culto. E por que foi travado? O irmão está em pecado? O pastor desviou? O pregador chutou o cachorro, bateu na mulher? Não, nada disso. Guerra espiritual. Tem vezes que vem um levante das trevas tentando silenciar aquela igreja. Tem vezes que os irmãos estão vigiando mesmo. Aí pronto, se não está vigiando, o diabo vai para cima. Mas tem vezes que são afrontas que a gente não sabe. Eu costumo dizer para os irmãos que estão ali comigo na igreja, quando eu vejo que está difícil, eu falo, irmãos, hoje é batalha, hein? Vamos ficar firme, vamos orar mais. E vamos estar vigiando muito mais. Tem vezes que a gente não sabe o motivo, tem vezes que a gente até sabe o motivo. São famílias com problema. Então, irmãos, estou falando tudo isso porque a igreja de Efésios, ela teve essa projeção social como poucas. Agora, lembrem o que eu tinha dito no início? Ela era uma igreja nas fraldas, no leite, ou era uma igreja espiritual? Está entendendo? Porque a projeção dela foi muito mais ousada, muito mais pujante, muito mais por causa desse conteúdo. Ou seja, quanto mais espirituais formos, maior será o nosso impacto na sociedade. Vamos traduzir aqui. Os apóstolos, eles eram espirituais? Olha a influência dele na sociedade. João Batista era espiritual? Olha a influência dele na sociedade. Daniel no Egito, Daniel na Babilônia era espiritual? Olha o impacto dele na sociedade. José no Egito era espiritual? Olha o impacto dele na sociedade. Quanto mais espirituais formos, mais impacto vamos ter. Agora, é óbvio que com o impacto vem as lutas. Neemias era espiritual? Olha o impacto que ele tem em Jerusalém. Então, irmãos, fica aqui esses comentários que eu acho que é importante para a gente pontuar, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Querem comentar alguma coisa, meus irmãos? Tem uma fala do Ariovaldo Ramos, muito tempo atrás, 5, 6 anos, até 10 anos, acho. Ele com um grupo, ele era jovem ainda, e aí fazendo missões nos interiores da vida. Ele disse que chegando lá havia muita fala dos moradores de Mula Sem Cabeça, Saci, e muitas pessoas que viam isso e não sei o quê, ou seja, questões bem espirituais. E aí eles começavam a se manifestar, orando em praça pública e não sei o quê. Aí ele comenta de um testemunho de um rapaz que era proprietário de uma lanchonete, dono de uma lanchonete. E ele falou, eu moro aqui há muito tempo, só que quando vocês começaram a vir para cá, isso parou, mudou o perfil da cidade, mudou o clima da cidade, mudou a atmosfera da cidade. Aí, imagina, né? Ouvindo isso é maravilhoso, ou seja, o poder de Deus. Aí ele se afastou um pouco, né? Parou de fazer ações lá. Aí voltou depois de alguns anos.
o mesmo proprietário da lanchonete falou, puxa, as coisas mudaram aqui. Depois que a igreja saiu, a gente começou a ver tudo de novo. Eu acho que vai muito de encontro com o que o senhor está falando, né? O poder de Deus Espiritual. através da sua igreja. E, pastor, olha só, a igreja é o corpo de Jesus. Nós não merecíamos isso. Por isso que Paulo que fala que é um mistério. Hoje nós representamos o Nazareno. Ô, irmãos, é muita honra para nós. Para mim, como indivíduo, para nós e para nós como igreja. Isso é muito estratosférico. Na hora que a igreja tem essa clareza, a gente muda o comportamento. A gente muda as atitudes. Porque eu estou representando Cristo na igreja, na família, na escola, no trabalho. Isso é extraordinário. O poder. E o que você falou, pastor? Se realmente eu sou espiritual na sua essência, o poder de Deus vai realmente ser manifesto sobre aquelas obras malignas e vai expulsar. Essa questão de legalidade, de região, de espírito que domina, não sei o quê, como eu já disse há pouco, tem muito exagero por parte de alguns grupos. Mas, irmãos, você já viu alguma igreja expulsando o demônio da Lua? De Marte? Já viram? Eu não. Mas fala que tem um São Jorge lá, né? No cavalo, não tem? No expulsando o dragão. Por que ninguém expulsa o demônio que está na Lua, está em Marte? É bem simples. Os demônios vão estar onde estão as pessoas. Se daqui uns dias tiver uma comunidade na Lua, você vai ver, vai ter visão, vai ter perturbação. O ser humano, ele nada mais é do que o alvo mais desejado das trevas. Satanás vai estar onde? Aonde tem um ser humano. E se aquele ser humano não invoca a Deus, logo está sob o domínio das trevas. Então essa questão pode ver, irmãos, como um bairro muda para outro bairro, como uma cidade muda para outra cidade. São pessoas, são credos, são poderes espirituais. Isso é real. Paulo está falando o que tem aqui. Por isso que ter essa clareza e saber lutar corretamente é imprescindível. Como a gente neutraliza isso? Com palavras, com frases só, com a pregação do evangelho, mas é com um conjunto de coisas. Por que eu falo das crendices, irmãos? Eu estava com um irmão, certa ocasião, que ele falou assim, lá no Rio de Janeiro, a gente faz uma coisa muito legal, a gente sobe para o rio, para cima de um pico lá, que eu não me lembro qual que é o pico, é como se fosse o nosso Pico do Urubu aqui em Mogi. E aí é um dia que a gente se reúne à igreja e vamos lá para o pico, depois a gente pega bastante bexiga com gás, e coloca outras bexigas com azeite, pingando alguma coisa, e aí a gente ora e solta na cidade, para ungir a cidade, para libertar a cidade. Aí eu, mas se isso resolver, filho, vamos melhorar isso daí, então vamos pôr helicóptero, vamos contratar helicóptero, vamos derramar unção. Está entendendo? Esse tipo de coisa, isso chama a atenção de um grupo que leva para o monte e tal, fizemos uma coisa. Irmão, o que vai mudar é a pregação do evangelho sendo crido por aquele coração. Caso contrário, a gente ora e repreende. Mas a gente não precisa fazer certas práticas, porque tem coisas que é exagero. É que nem o pessoal chega para mim, pastor, vem lá em casa, vem ungir minha casa, vem ungir minha filha. Eu falei, filha, eu não unjo casa, eu posso até ungir sua filha, mas vamos lá, para quê? As pessoas acham que uma unção vai resolver tudo. Se a pessoa for uma pessoa rebelde, a unção não vai libertar ela da rebeldia. Então são coisas que... Por isso que a gente tem que pregar o evangelho todo, pleno, mas que há uma batalha que é real, mas a gente tem que usar as armas de Deus nos termos de Deus e não enfeitar o evangelho. Lembra? Eu disse na última aula, terça-feira, Jesus sem mistura, é o evangelho sem mistura. É o evangelho sem mistura. Pode ver que Paulo, aqui em Éfeso, vai ter esse tumulto, ele podia reunir igrejas, vamos levantar as mãos agora para Demétrios. O que Paulo faz? Paulo foge. Porque ali era uma obra maligna, mas tinha um vínculo político, econômico e também humano. Ou seja, Paulo tinha discernimento, irmãos.
Quando era demônio por demônio, Paulo expulsava. Quando era uma pessoa maligna, com ideias malignas, Paulo corria. Simples assim. Hoje, se a gente fosse conversar com esses pastores que fazem essas loucuras de urinar, unção do leão nos lugares, eles iam fazer cada loucura aqui nos dias de... Talvez a maioria ia morrer, porque eles se são entregues ao ímpeto, o Espírito está me guiando. Irmãos, quando o Espírito Santo guia, não estou dizendo que a gente não pode morrer, mas perceba que o crivo, a peneira é a palavra. Já está tudo na palavra. Né? Fala, Júlio. Tem muita coisa que é verdadeiro folclore, é um escândalo. Você vê que os discípulos, eu fiquei uma vez analisando, Jesus falava assim, Jesus não falava muita coisa. Jesus falava, aconteça isso, está curado. Pedro chega lá em Atos e fala para Enéas, Jesus te dá saúde. Acabou. Vai. Tem muito exagero, né, Júnior? Que nem uma vez, né, irmãos, eu lembro que eu conversando, assim, irmãos, eu sempre fui muito resolvido e onde eu vi alguma coisa, eu sempre falei com os pastores, né, e eu me lembro que uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, pastor, você ouviu que toda divisa de bairro tem ponto de droga, é uma tratatá, não sei o que, eu falei, irmão, é divisa. Você não vai fazer obra, você vai fazer o que é principal no centro, na divisa você não faz. É simples, não tem que espiritualizar a divisa. Por que no bairro Nobre, Moema, Perdizes, Pinheiros, a divisa lá é valiosa? Porque é bairro nobre. Lá até a divisa não vai ter problema. Agora, chega em bairros mais simples, bairros de dormitório, pessoas mais pobres, divisa vai ser pior do que o bairro é. Se o bairro já é capengano, imagina a divisa. A espiritualiza. Não, irmão, porque tem coisa que não tem que espiritualizar. Mas perceba como as pessoas gostam de mistificar, né? Então, por isso que eu sei que hoje eu saí um pouco, irmãos, eu queria hoje ter dado 2 cartas, mas eu acho que essas informações, elas são muito ricas para nós, tá bom? Então, só concluindo aqui o slide, irmão, só concluindo o slide, ó, olha só, essa primeira parte de Paulo, ele fala aqui sobre o corpo, e aqui a parte doutrinária, e aqui do capítulo 4 ao 6, a unidade do seu corpo, o poder unificador do seu corpo, a edificação do corpo e os deveres dos membros do corpo. Aqui é a prática. Ou seja, ó, doutrina e prática. Podem ver que Paulo, a vida toda dele, ele sempre vai ter esses 2 braços, as 2 asas. Todo cristão saudável tem a asa da doutrina e a asa da prática. Ou no barco tem a pá, né, os 2 remos, o remo da doutrina e o remo da prática. Todo cristão maduro sempre vão ter, nunca exagera só num lado. Porque quando a gente exagera só de um lado, a gente fica capenga do outro. Se a gente fica também exagerado só na prática, a gente acaba errando em alguma coisa doutrinária. Então isso é muito importante para nós, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora, meus irmãos, e vou abrir o último bloco, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem? Só para dizer que tem alguns cultos que já estive, eu não gosto nem de ouvir essa expressão. Abriu legalidade. Não gosto. Não, Júnior, eu ao citar há pouco, que citar sobre essas coisas, pode ver o meu cuidado ao citar. O meu cuidado ao citar que há uma guerra espiritual. O meu cuidado, porque, irmãos, eu acredito... Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês, só para pontuar. Lembra quando Eliseu, ele está vendo o exército inimigo e o seu auxiliar fica com medo? E aí ele diz que o exército do Senhor estava sobre aquele exército inimigo e o seu auxiliar não enxergava? Sim. E o que Eliseu fez? Ele não orou para abrir os olhos espirituais do seu discípulo? Sim. Pois é. Hoje nós sofremos de um mal. A gente quer ir para a espiritualidade sem a doutrina. Aí a gente se torna místicos. A legalidade, essa palavra legalidade, foi tão distorcida que nem a palavra brecha, que nem a palavra guerra espiritual, que nem a palavra profetizar. Eu não posso usar nem a palavra profetizar porque foi tão maculada que até mesmo quando nós, mais cuidadosos, citamos, a gente é tido que fazemos parte desses grupos que se perderam.
E por essa razão, o seu cuidado em não gostar, eu até entendo, Júnior, porque de fato criamos até uma certa repulsa por causa das imaturidades dos nossos irmãos e pastores. É que nem, por exemplo, Júnior, quando nós falamos sobre a questão de pequenos grupos ou células, tem pessoas que já passam mal só de ouvir o nome célula, dos exageros de algumas pessoas. Então, agora, se a gente tiver sabedoria e saber comentar, saber enxergar na Bíblia, a gente consegue enxergar essa questão de espiritualidade, essa questão de carnalidade, essa questão de domínio, de possessão. A gente consegue enxergar. Por isso que a gente tem que, por isso que eu falei há pouco que Paulo ele tinha o corpo doutrinário e a prática. Se a gente só vai para a prática ser o corpo doutrinário, a gente peca, mas tudo começa com a doutrina. Porque é por meio dela que a gente vai ter uma prática poderosa. E essa prática poderosa a gente vai aperfeiçoando com as doutrinas. Então, o equilíbrio sempre vai ser algo fundamental para todos nós, tá bom? Eu não tenho receio de comentar isso com vocês são maduros, e aqui é um seminário. Mas eu, de fato, irmãos, até mesmo como um pastor que nasci numa igreja avivada, fui ordenado numa igreja batista avivada, eu mesmo já fui muito criticado entre os batistas nacionais, porque eu sempre pontuei essas questões de, olha, irmãos, eu não penso assim, não creio nisso, não concordo com isso. Ah, mas como você não concorda? Como você não concorda? Eu vou contar uma história no próximo bloco, mostrando um posicionamento meu quando eu era recém-convertido, ou melhor, recém-ordenado, tá bom? Só para vocês verem que eu sempre fui muito resolvido. Estou aberto a ouvir o que as pessoas têm a dizer, sabe, irmãos? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, é a palavra que vai dar o tom de tudo, tá bom? Beleza? Bom, outra Vou questão fechar também, aqui. né? Hã? Outra questão também, assim, mundo espiritual, como se fosse uma coisa muito mística. Quando a gente está no culto ali, é o mundo espiritual também. Quando estamos no culto, estamos vivendo o mundo espiritual. Sim, Ali mas exatamente essa frase que você falou, as pessoas não sabem trabalhar o lado espiritual com o lado humano. Se você vai para o lado humano, já é carne. Não, e tem hora que não. Paulo, por exemplo, tinha hora que ele trabalha com essa liberdade, só que ele não abandona a espiritualidade. O tradicional quer trabalhar muito com o lado humano. Na hora do espiritual, ele fala, vamos tomar cuidado. E o avivado pentecostal, que é o lado muito espiritual, e não quer o lado humano. Ou seja, o equilíbrio é o segredo, tá bom? Beleza? Tá bom, meus irmãos? Deixa eu encerrar aqui esse